Fala comigo, amiguinhos. Boa segunda-feira a todos. Espero que a semana de vocês seja maravilhosa. Eu sou Rafael Sobes, aqui com a 4D TV, fazendo análise tática do nosso Grenal de ontem, né? O bicho pegou, muita polêmica, muita coisa, muita loucura, mas Grenal sem polêmica não é Grenal, né? Antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante pra gente que você esteja aqui e que você compartilhe esse conteúdo, né? Eu acho que em lugar algum vocês veem, eu sempre bato nessa tecla, em lugar algum vocês veem um material onde explica, né, feito por um ex-atleta explicando o que aconteceu dentro de campo, não só falando dos resultados. E era isso, tá bom? Se inscreva no canal, por favor. Vamos começar a falar do Grenal, o Grenal super polêmico. Resumo básico, Grêmio foi melhor, Grêmio melhor taticamente, Inter bagunçado, Inter mais controle de bola, porém bagunçado, algo bem importante, principalmente das polêmicas, tá? Eu fiz um vídeo no Instagram ali da 4D, onde eu falei que o primeiro pênalti para mim foi e o segundo não, e eu vou explicar os motivos de tudo isso também, tá bom, gente? Começo do jogo, né? 13 minutos, um jogo meio que modorrento, um Grêmio controlando muito bem o Inter, por mais que o Inter tocasse a bola, o Grêmio sabe que o Inter tem problemas em propor o jogo, então, muito bem pensado tudo isso pelo Mano Menezes. Outra coisa importante, né? Se o Grêmio perde esse jogo, o que falariam do Mano? Ele até falou na coletiva ontem, é muito legal, porque ele jogou com Edenilson, talvez uma das melhores partidas do Edenilson, e Pavon. Caramba, torcedor, os treinadores são loucos por causa disso, eles jogam na linha, assim, ó. O Grêmio há 2 anos sem vencer um Grenal, e o Mano teve o feeling de botar Pavon e Edenilson, mesmo contra todo mundo, né, no pré-jogo, e foram esses caras que ajudaram muito o Grêmio taticamente a vencer esse jogo e, né, quebrar um pequeno tabu do Grêmio em Grenais. Bora lá. Esse aqui é um lance muito importante, né, que todo mundo brigou comigo, que eu achei pênalti. Que eu achei pênalti por quê? Olha só. O Bernabé começa a se atirar antes, isso está muito claro. Mas o que acontece é que o zagueiro tem que saber. Saber o que é o Brasil, como funciona aqui no Brasil, né? Que as coisas nem sempre são tão claras. Então, um atleta que está vindo para o Brasil, ele tem que entender. Outra coisa, ele dá um carrinho. Quando o zagueiro dá o carrinho, ele corre o risco. Ele corre o risco de que o árbitro marca o pênalti, a falta, né? Sem problema algum. Mas o que acontece? O Bernabé estava se atirando e tem um toque do joelho dele aqui em cima do Bernabé, ó, nessa parte aqui. O Bernabé inteligente, malandro, caiu e o juiz deu pênalti. E logo em seguida, no segundo lance, no segundo pênalti, eu vou explicar para vocês o porquê desse contexto todo. Alan Patrick bateu, Volpi, que é um baita pegador de pênalti, chegou muito perto. O que salvou Alan Patrick foi a altura. Ela foi um pouquinho um pouquinho mais para o alto do que geralmente se costuma bater. Se ele bate ela nessa altura aqui, ele pegaria. Então ele bateu numa altura um pouquinho maior, tira um pouquinho, ó, olha só. Geralmente vem nessa altura aqui, ó. Aí é essa altura que o goleiro quer. Ele vai pegar porque está na reação. Ele não pega porque vê que ele tem que levantar um pouquinho a mão e um chute potente, 1-0. Aqui começa, né, o Grêmio já querendo tocar mais a bola, mostrando as caras. Olha só, isso aqui é muito importante, ó. Aqui que eu vejo uma falha do Aguirre. Uma falha, não estou falando que a culpa é dele, longe, mas uma falha de feeling mesmo, de sentir. O que acontece dentro de uma jogada dessa? O Inter está bem organizado, por mais que o Edenilson esteja aqui, dificilmente essa bola vai chegar viajada, até ela viajar, zagueiro chega, Carboneiro chega, todo mundo chega. Só que o que acontece, ó, se o Aguirre fica paradinho ali, não tinha gol, vocês pararam para pensar? Não ia ter gol. Porque o que o Marlon ia fazer? Nada. O Marlon não ia fazer nada. Como tem esse espaço aqui, e o William não é o cara de cortar linhas, olha só o que a Aguirre faz, ó. Ó. Ele não precisa ir lá. Mantém a linha aqui, faz o Marlon vir para cima dele e driblar ele. Ou então, sabe o que o Marlon vai fazer? Vai tocar para trás. E ele ia recomeçar o jogo. E olha o Aguirre, ó, saindo da sua função, ó. Ó, aqui já demonstrou o que vai acontecer, ó. O Tabata já está saindo, porque é muito mais fácil esse jogador receber aqui do que o Tabata sair e esse jogador receber aqui. Por isso que eu estou falando. Dificilmente o cara que está defendendo, ele tem que fazer o movimento antes do atacante, porque senão ele está tentando adivinhar. Se ele está tentando adivinhar, ele vai se dar mal. Tabata fez certo. É mais fácil o William pegar a bola aqui do que correr para lá.
Correto? Correto. Só que aqui, ó, o Marlon já dá o passe e o Aguirre já tá indo para cima dele. Aí o que acontece? Ó, até virar, meu amigo, já era. Jogador de qualidade, o que ele vai fazer? Vai dar lá na linha, no fundo. Vai botar na linha de fundo, porque o Marlon, por mais que ele esteja atrás aqui, no futebol ele já tá ganhando. Porque até o Aguirre virar, o Marlon já embalou. Já embalou. Então, volto a dizer, se o Aguirre fica parado aqui e o Marlon toca pro William, o William não ia jogar lá, o William ia dominar, ia girar, ia girar. Então, faltou uma leitura do Aguirre. Faltou uma leitura do Aguirre. Aí o que aconteceu aqui depois? O Aguirre já está querendo se atirar, né? Eu sempre falo assim, quando se dá carrinho, é sinal de desespero, é porque tu tá atrasado. Aqui acontece uma outra coisa, ó. 2 em cima do Bernabé, que isso acontece muito. O que chama muito a atenção de uma variação tática do Grêmio que não teve até então, uma jogada simples assim, 1-2. Olha só, Marlon cruzando, olha quem tá dentro da área, Marcos Rocha. Isso impressiona um pouquinho, né? Com 28 minutos do primeiro tempo, 2 laterais dentro da área. Aqui uma outra coisa, aqui o Vitão perde um pouquinho a referência, e eu acho que o Vitão, se ele fica aqui, não sairia gol. Mas ele corre para frente, ó, e ele ficou meio vendido. A partir do momento que ele ficou vendido, o Juninho fica com 2 jogadores. E aí é aquele momento de dúvida. Corro para frente, corro para trás, o que faz? Gol. Um gol muito bem trabalhado do Grêmio. Um gol muito bem trabalhado do Grêmio. Volto a dizer, ó, olha o Aguirre, ó, ele não tem que estar lá, o Aguirre tem que estar aqui, ó. Entendeu? É mais fácil o Marlon vir aqui e passar por ele do que ele bater lá e deixar essa brecha gigante, gigante, gigante. E foi onde o Grêmio aproveitou. Porque aqui, ó, 4 contra 3, mas essa bola não chegaria. A partir do momento que passa essa linha aqui, aí isso aqui já fica absurdo, ó. Olha aí. Vocês viram? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 contra 3. 5 do Grêmio contra 3. Isso é um erro gigante, por quê? Porque num simples movimento que um vacila, todo o time fica batido. Vocês vão ver o Vitão indo um pouquinho para frente demais, talvez, ó. Aí o Juninho já não dá mais tempo, porque já tem aqui e aqui. O ideal sim era o Juninho tentar antecipar e correr e tentar brigar. E aí um bom gol. Não foi uma cabeçada em cheio. Muita gente criticou falando que foi frango. E tipo assim, poderia defender, poderia, mas frango não é. É muita sacanagem botar. Então se a bola bater na mão do goleiro e entrar fosse frango, o Volpi teria tomado um frango de pênalti, entendeu? Tipo, não tem. Por mais que a bola do Alan Patrick é mais potente, mas é uma bola que o goleiro sai do parado e vai atrás dela. Essa aqui é movimento, tu tem que agir. Então eu vejo muito mais como um gol bem feito do Grêmio do que um erro assim do Rocher. Aqui já estamos, né, num segundo lance, 44, poucos. Teve mais lances de perigo no primeiro tempo, né? Mas, né, a Globo botou apenas 3, porque eu acho que eles têm um limite de vídeo, e se eles botarem todos, esse limite extrapola. E como teve muita polêmica, né? Ficou assim. Aqui impressionante, né? O Inter conseguiu com 3 jogadores ter uma chance clara de gol. Tem um erro grave do Grêmio de marcação, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do Grêmio contra 2 jogadores do Inter. E aí vem a polêmica. O que eu queria falar? O porquê que eu falei que o primeiro pênalti eu daria e esse segundo pênalti eu não daria. Isso eu falei no vídeo e muita gente me criticou, principalmente os gremistas. Os gremistas falaram que os 2 não foram pênalti. E por que eu acho que um sim e o outro não? Aí a gente escolhe como fazer. Se o toque no Bernabé foi tão pouco a ponto de não ser pênalti, esse movimento do Borré, ele é pouco, ele não é suficiente para anular a mão. Vocês estão me entendendo? Os 2 lances foram toque leve. Então, se o pessoal acha que esse toque do Borré, os gremistas principalmente, e gente, é a minha opinião, tá? Se o gremista acha que isso aqui foi falta, então, por ser leve,
por ser forte, perdão, vamos refazer. Se o gremista acha que esse puxão foi falta, ele não pode reclamar que aquele toque no Bernabéu não foi falta. Voltamos. Se o toque leve no Bernabéu foi falta, foi pênalti, esse toque leve é falta do Borré. Não adianta assim, o pessoal falar, tu é muito clubista. Muito pelo contrário, eu estou examinando justamente o que eu vi. Então eu falo muito bem no vídeo. Ó. No Bernabéu foi pênalti e nisso aqui foi falta. Por quê? Se a intensidade foi pouca, não é pênalti e aqui não é falta. Se a intensidade foi muita, aquilo é pênalti e isso aqui é falta. Não sei se eu me expliquei, é um negócio meio complicado, mas não pode ser dois pesos, duas medidas, tem que pensar igual. E por isso que eu acho que, por intensidade de um lance e de outro, um foi e o outro não foi, tá bom? Porque foi justamente ao contrário. A intensidade do Borré é pouca, mas eu marcaria a falta. Justamente porque o primeiro lance, a intensidade foi pouca e o juiz deu falta. Tá? Se o juiz anula aquele lance, se o juiz não dá pênalti naquele, nesse aqui é pênalti, porque isso aqui não tem intenção. Então, eu acho que o juiz errou de dar os dois pênaltis, porque cada jogada teve uma intensidade a favor de um. Entendeu? Por isso que eu não marcaria esse. É muito mais fácil dizer que, ó, gente, puxou aqui, acabou, já era a história e fica tudo bem. Puxão leve do Borré, falta do Borré. Batida leve do zagueiro do Grêmio no Bernabéu, pênalti. E depois bate na mão, né? Aí o Alan Patrick já no segundo pênalti, já batendo bem. O que é importante? O pessoal filmou muito, né? O pessoal tá debochando do Alan Patrick encarando o Volpi, mas o Alan Patrick ter feito isso, provavelmente o Volpi o provocou. Isso foi uma coisa bem pessoal entre os dois. Jamais... eu acho que o Alan Patrick não faria uma atitude dessa sem ter uma provocação antes, tá bom? E aqui vem outra coisa importante que é determinante para o Grenal. São vários pontos determinantes para o Grenal, né? Se atentem ao tempo do gol. O Inter mesmo sem jogar bem, o Grêmio melhor postado, o Inter conseguiu fazer 2 gols. E o que acontece aqui? Com 50 minutos, gente, 50 minutos do primeiro tempo, a melhor coisa que tem é tu ir pro intervalo fazendo um gol no fim do primeiro tempo. Tu vai com ânimo bom. Imagina, mesmo tu não jogando bem, tu sai ganhando 2-1, um clássico. Caramba, isso é muito bom. E o que acontece? 2 minutos. O que poderia ter sido bom pro Inter, ficou bom pro Grêmio. E vê o desespero de todo mundo, ó. O desespero de todo mundo, ó. Aí, Mano Menezes, né? Botou o André fez gol. Todos os movimentos do Mano foram perfeitos. Aqui uma coisa muito importante. Nessa eu acho que o Rocher tinha que sair. Goleiro dentro da área, ele é mais protegido. Né? A gente pode ver que qualquer soco que um goleiro dá, alguém tromba nele e o juiz dá falta. É meio que... Não é uma regra certa, mas é meio que negociável isso aqui dentro da área. Então eu acho que o Rocher tinha que vir aqui com seus 2 metros e atropelar todo mundo e dar um soco na bola. Eu acho que aqui ele poderia ter feito mais. Mas principalmente... isso aqui, ó. Nenhum jogador do Inter pula. Inclusive tem o Bruno que está de costas para a bola vem e está de costas, então eu acho que esse é um erro gravíssimo e é um erro que meio que custa o jogo, num contexto geral. É tu fazer um gol com 50 minutos, podendo ir ganhando 2-1 para o intervalo, e no fim tu sai com 2-2, ferrado, tentando que, né, com brigas, com gols, com falhas e tentando que, como assim, consertar tudo. Então é um peso muito grande. Aqui é importante, né? A gente não tem muitos melhores momentos do jogo, é mais os lances de gols. Isso aqui é uma coisa que eu vejo como um maior erro do Inter no jogo, né? Alan Patrick cruzou de esquerda, não é só perna boa, mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Temos 9 jogadores do Grêmio aqui contra 1, 2, 3, 5 do Inter. Quando a bola geralmente vem para desse lado, o cruzamento vem desse lado, teoricamente o time do Inter ele tem que estar todo mais para lá, meio que abandona esse lado de campo. Então, supostamente, os outros jogadores aqui estão todos marcados porque o Inter tem maioria de atletas nessa parte. E olha só, o Inter não estava bem distribuído lá na zaga, entendeu? Falta jogador mais para cá, falta mais jogador para cá, o cara que está aqui... quem é? É o Carboneiro. O Bernabé está aqui dentro da área. Então o Inter está todo errado. Não está errado no ataque, mas está errado na defesa. E sempre quando um time está atacando, a função dos defensores é organizar. Porque pode perder a bola a qualquer momento. Eles têm que organizar a zaga. Aqui, ó, pega aí, esteja junto. Até porque eles são maioria. E olha o que acontece. Aí o Carboneiro dá uma desistida. O Juninho tem que matar. Aqui ele não seria expulso, né? Porque tem todo um campo para percorrer. Não tem uma sobra, né? Tinha que ter alguém aqui. Então, tipo assim, tá uma bagunça. Tipo, é um negócio inacreditável que o Inter com 1, 2, 3, 4, 5... O Inter vai tomar o gol, olha só. Não tem mais nada, o outro cara é o árbitro. Então o Juninho tem que matar essa jogada aqui. Não pode atacante ficar no chão para... zagueiro ficar no chão para atacante. Juninho, tu sabe, dá uma porrada, chuta a bola, chuta todo, cai junto. Mas, poxa, é um lance crucial, é um lance que muda completamente o jogo. Principalmente o momento que o Inter vive, o seu rival vira o jogo dentro da tua casa, vai vir abaixo, vai vir abaixo. Aqui uma outra coisa, né? Eu sempre falo nas análises táticas que principalmente quando eu falo do Grêmio, que o Alisson é um jogador espetacular. Que a hora que ele treinar mais de levar a bola para a direita e ele ter esse chute de direita, ele vai se consagrar. Ele vai virar um atacante completo, no seu estilo. Por enquanto ele só tem a canhota. Aí, sabendo que ele não vai para a direita, faltou um pouco de leitura do Vitão. Vocês vão ver que ele faz o gol, e ele não dribla, ele não faz nada, ele só joga pro lado e tuf. Olha aí. Ele não driblou, ele não fez nada. Então faltou um pouquinho de leitura, de saber contra quem tu tá jogando, né? Geralmente se estuda os rivais, se estuda as características dos adversários, né? Olha aí, ó. Ó, o Juninho ficou vendido aqui, ó. Aqui tinha que estar acompanhando. Por quê? Não, é atacante. Aqui o Carboneiro, que eu achei que foi muito bem no jogo, achei que foi um dos melhores jogadores do Inter, mas o que acontece? Ele não está na posição dele, ó, o Bernabé está aqui. Então, se a jogada não se conclui com um chute, algo para fora, vai dar nisso. Então, o Juninho aqui já começou, ele já está perdendo a corrida para o Alisson aqui, ó. Por quê? Porque o dele está dando o passe e ele vai ter que correr atrás do jogador do outro. Sim, faltou um pouquinho de leitura do Juninho, de matar a jogada, mas no mais ele está correndo para apagar o fogo do outro. Olha aí, ó. Ele estava aqui, ele está correndo para lá. E aí, ó, aí ele tinha que chegar de esquerda, chutar a bola. E aqui que eu falo, ó, olha, o Alisson não tem direita. O que o Vitão tem que fazer? Não pode estar girando assim, tem que fazer ele levar para a direita. Faz ele dar o chute mais difícil. E ele não dribla. Ele não driblou, ele só fez assim, ó, puf. Então, eu achei que teve uma falha, principalmente desse nível de jogador que é o Vitão, de dar tanta facilidade para o cara fazer o gol, ó. Olha aí, ó. Vocês vão ver que ele não dribla, ó. Tem que, ó, a bola ele já conduziu meio errado. E, gente, isso assim, jogador de alto nível, ele tem que pensar, e ele pensa essas coisas dentro do jogo. Executar é uma outra coisa, mas pensa, isso aí, eles são acostumados, faz parte disso todo dia. Vocês vê, o Alisson já leva um pouquinho para a direita, ó. Ele meio que erra, ó. Então, fica aqui, ó. O Vitão tem que vir aqui, ó. O Vitão tem que ficar aqui e fazer ele levar para lá. Ó, ele dá mais um passo, ó. Não pode. Deixaram ele fazer com tranquilidade o melhor movimento dele. E um golaço, né? Aí, por outro lado, um golaço. O que me chama a atenção é que ele não driblou, ele não pedalou para talvez mexer a zaga. E só, puf. Aí aqui, bom,
Aqui já começou, né, uma questão mais de desespero do Inter, né? Com 19 minutos do segundo tempo, o Inter jogando a bola na área, né? Porque quando um time está com um a menos, tudo que ele quer é que jogue bola na área alta. Tudo que ele não quer é que trabalhe. Que fique trabalhando a bola. Aqui o Grêmio provavelmente já está com uma expulsão, né? Aqui vem a expulsão, perdão. Aqui vem a expulsão. Que eu achei justa, tá? Eu acho que por muito pouco o Arthur não quebra a perna dele. Porque se o Arthur pega em cheio mesmo, ele quebra a perna. Porque é muita força. Na velocidade do jogo a gente não percebe. Eu na hora percebi que ele tinha batido perto do joelho. Olha aí, gente. O gremista que acha que isso aqui não é para expulsão, o clubista não sou eu, né? Isso aqui é, pelo amor de Deus, é uma força absurda, né, de intensidade no futebol. A sorte que não pegou em cheio. Pegou mais o calcanhar, né? Então acho que isso aqui é uma expulsão até tranquila de ser feita. O Arthur sabia porque filmaram ele durante essa falta e ele tava com uma cara já estranha. Ele tava tipo assim com a cara, putz, fiz merda. E aí agora, o Inter já tava lançando bola na área toda hora, sem padrão nenhum, sem organização nenhuma. Entrou o Gustavo Prado, então também provavelmente mandaram jogar bastante bola na área. E aqui começa, né? Aqui começa, tirando o Marcos Rocha, que para mim foi o melhor em campo, e não só na questão de jogo, mas de liderança, começa a aparecer o Volpi. Uma defesaça, defesaça. Que se o Inter empata esse jogo, provavelmente viraria, porque o que ia virar o Beira-Rio, né? Independente do Inter estar jogando bem ou mal, o ânimo muda, o campo fica assim, né? Como a gente brinca, o Grêmio ia sofrer demais. Então, isso aqui é um gol. O que o Volpi fez aqui é um gol. Aqui de novo um cruzamento. Não julgo o Carboneiro, foi uma cabeçada potente, uma grande defesa do Volpi, né? Parece, mas essa defesa não é muito difícil, porque vai em cima dele, ele só tem que ter essa reação. Mas sim, é uma grande defesa. Não é como a defesa anterior. E o Carboneiro, como ele não é um jogador de cabeceio, eu achei até que ele fez bem. Fez o que podia fazer. Só que assim, ó, a bola já tá no pé do Bernabé, tu tem que levantar, tu não tem que ficar lamentando, tem que ir de novo. Olha, ó. Entende que ele não machucou, ele não aconteceu nada. O que impediu ele de levantar e voltar para a jogada? Não pode, sabe? Não pode. Ele levantou 8 segundos depois. Não existe. Aqui uma expulsão justa, justíssima, por matar um contra-ataque, mas principalmente porque o Bernabé tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, assim, ó, do nada. Sem motivo algum, sem nada. E aí ele pagou essa conta. Muito bem o árbitro de expulsá-lo. Como o árbitro já estava dando pênalti toda hora, já vem se atirando, ó. E quase deu gol. Mais um gol do Volpi. 3 defesas do Volpi a partir dos seus 35 minutos do segundo tempo que mudaram completamente o resultado do jogo. E o Grêmio, teoricamente, se defendeu muito melhor com um a menos quando tinha números iguais de jogadores. Aí o pênalti, né? Esse eu acho que não tem discussão. Se tem discussão do primeiro, se foi ou não foi, segundo, se foi ou não foi. Esse aqui não tem discussão nenhuma, né? O André dá um chute. E para o pessoal entender quando é pênalti ou não, olha a reação do jogador, né? Olha o André, ó, ele dá um chute na canela aqui, e olha
o olhar dele pro árbitro, ó. Ó, isso aqui entregou. Isso aqui entregou. Ele em nenhum momento esboçou que não foi. Em nenhum momento ele brigou com o árbitro. E aqui veio uma outra coisa bem importante, né? Porque o que aconteceu aqui? Aqui foi uma luta mental. Aqui foi luta mental. Se fizer empata, o Grêmio já com o discurso preparado dos pênaltis e tal. Se perder, é uma vitória heróica do rival, do Grêmio, dentro do Beira-Rio, depois de 2 anos sem ganhar um jogo e tal. E aí eu pensei assim, ó. Eu pensei em casa, eu falei, o Volpi vai ficar no meio. E o Alan Patrick tirou. Porque geralmente, quando acontecem essas situações, tem um feeling dos goleiros que é tentar pensar o que o batedor está pensando. Se eu fosse bater, provavelmente eu ia pensar que o Volpi ia ficar no meio. Ok? Vocês estão entendendo meu raciocínio? Então eu ia bater num dos cantos. Porque se o Volpi pensa a mesma coisa que o Alan Patrick, se o Alan Patrick bate no meio, caramba, adivinhou o cara no pensamento. Pela circunstância, já bateu 2 pênaltis, pá, o que vai fazer agora? E o Alan Patrick bateu na trave. E aí vem essa aqui do Borré, ó. Quando ela volta pro Borré, o Alan Patrick tá bem na frente dele. E vocês não têm noção. Isso é um movimento muito rápido. A função da bola bater na trave e voltar é muito rápido. Então, é um gol perdido do Borré. Ele pode fazer um gol desse, com certeza. Mas quando acontece a jogada, ó, ele corre certo, tal, se ele faz o gol ia dar certo. Mas aqui, ó, ele tem que tirar também do Alan Patrick. Claro, ele fez um movimento completamente errado, ele não pensou nisso. Se ele acertasse, a bola ia dar no Alan Patrick, sei lá o quê. Mas o que foi interessante é que, depois do pênalti, né, Alan Patrick deve ter pensado, cara, por que eu tirei tanto se o goleiro ficou no meio? Mas isso é uma coisa que você só vê depois do movimento. Olha aí. Aí depois começa aquelas coisas, né, de time desesperado querendo brigar, etc, etc. Eu acho que essa aqui é a última jogada, né? Essa é a última jogada. E seguinte, coisa importante que eu não falei durante a análise tática, né? O Mano fez muito certo. O Mano sabe que hoje o Inter tem o Bernabei, que o Bernabei sempre teve deficiências para defender. Mas ele fazia a diferença no ataque o tempo todo, né? Nesse jogo ele sofreu um pênalti, mas comparando com ele mesmo, ele fazia muito mais que isso na parte de ataque, então se compensava. O Mano botou o Pavão nas costas e Edenilson nas costas, joga a bola lá na paleta dele e o Inter não conseguiu marcar. O Inter não conseguiu suprir isso, sabendo que faz parte do pacote quando o Bernabei joga, então o Mano Menezes ganhou o jogo ali, tanto que o Bernabei foi expulso. Por quê? Jogada em cima dele. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, não briguem comigo. Boa semana a todos, se inscrevam no canal, é muito importante para nós. E ó, logo logo a gente volta com mais análise tática, tá? Fiquem com Deus, boa semana. Tchau, tchau.